15 de julho de 2022, nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos os seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, que alegria nos encontrarmos nesta sexta-feira, fim de semana chegou, e celebrarmos hoje a memória deste santo, deste bispo tão importante da Igreja. São Boaventura viveu no século XIII. Nasceu na Itália em 1218. Ingressou na ordem franciscana, pôde progredir a sua caminhada nesta ordem, se tornou um superior geral, um homem sábio e piedoso. Soube unir a espiritualidade aos estudos teológicos. São Boaventura, na sua trajetória, trabalhou muito pela unidade da Igreja, o santo do que hoje nós chamamos ecumenismo. Ele faleceu em 1274. Um santo repleto de sabedoria e piedade. Falando em sabedoria, nós vamos meditar o que é de fato ser sábio, por meio do evangelho da liturgia, que a liturgia de hoje nos propõe, que é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 1 ao 18. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, assim como São Boaventura é um homem rico em piedade e em sabedoria, esse evangelho de hoje nos convida a sermos pessoas sábias. Uma das características de uma pessoa sábia é saber fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito e nada mais. Nós vemos no evangelho que os fariseus estavam preocupados com a lei. Ora, os discípulos de Jesus estavam com fome e, passando numa plantação num dia de sábado, apanharam espigas para comer e foram repreendidos porque a lei dizia que não podia se apanhar comida, espiga, no dia de sábado. Ora,
não pode fazer qualquer movimentação, qualquer trabalho, mas a vida está abaixo da lei ou o contrário? A gente pode se perguntar o que quer dizer, o que eu tenho a ver com esse evangelho? Não tem nada a ver com esse evangelho e nós temos tudo a ver, porque às vezes nós não temos sabedoria, às vezes ficamos apegados às nossas regrinhas, àquilo que nós achamos que tem que ser feito, de tal modo que quando fazem diferente do que a gente acha, a gente já começa a implicar, a gente já cria conflito, e isso é um sintoma recorrente da falta de sabedoria. Nem tudo vai sair do jeito que nós desenhamos, nós pensamos. Nós precisamos saber, nós precisamos tomar consciência de que as coisas da vida, elas não necessariamente acontecem do jeito que nós pensamos. Nós não estamos no comando das coisas, mas Deus está. Naquele momento, naquela plantação, eles precisavam colher aquelas espigas porque eles precisavam comer. Tudo bem que a lei dizia que não podia se trabalhar, não podia fazer esforço, não podia fazer aquela atividade, mas era o que eles precisavam fazer naquele momento. Aprendamos desse evangelho. Tantas coisas que nós às vezes temos de fazer, mas nós não fazemos porque nós olhamos que as pessoas que serão beneficiadas não merecem. Nós olhamos que, isso não cabe a mim fazer, então não vou fazer. Ora, vai lá e faça. Qual é o problema? Evitar o dano, evitar o conflito, o prejuízo, fazer caridade, servir, realizar aquilo que precisa ser realizado com alegria. Isso é nobre, isso engrandece. Isso santifica nós mesmos. Isso é sabedoria. No final do Evangelho, Jesus diz a célebre frase: quero a misericórdia e não o sacrifício. Também quer dizer isso a mim e a você, meu querido filho, minha querida filha. Nós que às vezes ficamos escravos daquilo que nós achamos ideal. E por causa das nossas exigências, das nossas regras, às vezes nós não vivemos bem. Esses dias nós falamos muito da simplicidade. A verdadeira felicidade ela é conquistada numa vida de simplicidade, de desapego dos nossos ideais pessoais. Aí está a felicidade verdadeira. Que Jesus nos ajude. E hoje também invoquemos a proteção e a bênção, a oração de São Boaventura. Força e coragem, queridos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, Deus está no comando de tudo.